Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, terça-feira, 3 de novembro de 2020. E a nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens se intitula Não fale o que Deus não mandou. O texto bíblico está em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 20, que diz assim: Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Queridos, qual é a verdadeira função de um profeta? A verdadeira função de um profeta é revelar a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, disse que quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E esse aspecto da obra profética foi exemplificado na vida de Jesus, como de uma forma perfeita. No Antigo Testamento, o teste de um verdadeiro profeta era o cumprimento das suas palavras. Entretanto, havia um tipo de profecia anunciada que talvez não acontecesse, a do julgamento divino, que poderia ser afastada por causa do arrependimento humano em resposta à proclamação dessa profecia. Jonas e Miqueias passaram por essa experiência. Além do profeta de Deus, sempre haverá falsos profetas. Jesus alertou sobre isso. Sendo humanos, os profetas podem incorrer no atrevimento, queridos, de falar em nome de Deus, quando na verdade as palavras vêm do seu próprio coração, ou pior ainda, de outros deuses, deuses com D minúsculo. O cumprimento ou não cumprimento dos fatos anunciados serve de prova da autenticidade profética. A ênfase dessa prova recai na fidelidade aos mandamentos de Deus. A palavra profética deve estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios divinos revelados na palavra de Deus. Fico, queridos, um pouco abismado e até assustado quando vejo pessoas usando a seguinte expressão: Deus mandou, ou então Deus me disse, ou melhor, Deus revelou. Eu lembro, amados, que quando eu era novo convertido, tudo o que as pessoas diziam como se fosse Deus mandando para mim, eu acabava ficando com medo. Eu acabava pensando comigo mesmo, e agora? O que vai acontecer? Deus está falando comigo. Deus mandou que se eu não obedecer, eu vou morrer. O que eu vou fazer? O problema, queridos, estava justamente que, na maioria das vezes, Deus não estava falando nada. Deus não estava mandando era coisa nenhuma. Hoje nós vemos pessoas vivendo em uma vida de pecado e dizendo que Deus está mandando falar, Deus está mandando fazer isto. É triste, mas é a realidade. Essa questão do Deus mandou fazer isso ou aquilo, é uma questão muito delicada e também muito complicada. Não é que eu não creia que Deus não mande algo ou não fale algo. Muito pelo contrário. Mas eu acredito, queridos, que através das Escrituras Sagradas, as pessoas podem encontrar as respostas para as suas dúvidas. E não através de videntes, através de reveladores. Deus jamais mandará ninguém quebrar os princípios das Escrituras Sagradas. E essas pessoas dizem ter recebido uma revelação de Deus. E que Deus está mandando falar, que elas têm que falar para não pagar o preço de ficar com a profecia ali. É difícil, amados. Profecia que é contra a Bíblia Sagrada, revelação que contraria os princípios bíblicos, não tem nada de Deus. A profecia, queridos, tem que passar pelo filtro da palavra de Deus. Profecia sem respaldo teológico
Hoje nós vemos muitos pregadores modernos falarem: eu venho como um profeta nesta noite para falar que esse é o ano da virada, né? Ou eu venho te dizer que a sua vitória vai chegar, ou de carro forte, ou até que eu quero te dizer que vejo chaves de carro ou de casa caindo do céu, recebam na terra. É complicado, mas é verdade. Eu, como servo do Altíssimo, queridos, eu não encontro base bíblica para isso, para tais afirmações como estas. Eu acho até isso um absurdo. Os pregadores estão perdendo a noção do que é o Evangelho de Cristo e do que Deus promete em sua palavra. Isso, queridos, tira a glória de Deus. Isso é antibíblico, é anticristão. Deus não promete nada disso. Hoje, como um cristão mais maduro, eu entendo que tem igrejas que a doutrina, infelizmente, é baseado no que Deus revelou ou Deus mostrou e não pelas Escrituras Sagradas. O maior fundamento de um ministério, a sua base, o seu alicerce, são as Escrituras Sagradas. Em todas as épocas existiram falsos profetas e ainda hoje existem muitos. Por isso, queridos, o povo de Deus precisa estar atento para não se deixar enganar por eles. Pois como um alerta, Jesus chegou e disse: chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. No tempo certo, queridos, no tempo certo de Deus, eles serão julgados e condenados pelos seus atos enganadores, por levar muitas pessoas de bem à morte. Deus abençoe e um ótimo dia.